Hoje vamos falar de 5 jogadores que, apesar de terem alcançado grande sucesso no futebol, viram suas carreiras desmoronarem por uma série de motivos, desde lesões até decisões ruins e questões fora de campo. Todos eles tiveram momentos de brilho, mas por diferentes razões nunca atingiram todo o potencial que um dia prometeram. Vamos começar falando de Neymar Jr., uma das maiores estrelas do futebol brasileiro e mundial, cujo auge, apesar de brilhante, sempre deixou uma sensação de poderia ter sido mais. Neymar surgiu no Santos como uma promessa imensa e desde muito jovem já carregava a responsabilidade de ser o próximo grande craque brasileiro, o sucessor de Pelé, Ronaldo e Ronaldinho. No Barcelona, ele formou o lendário trio MSN com Messi e Suárez, conquistando títulos importantes como a Liga dos Campeões. No entanto, a carreira de Neymar foi marcada por constantes lesões que o afastaram de momentos decisivos. Isso, somado a uma transferência polêmica para o Paris Saint-Germain, que muitos viram como um passo atrás em termos de competitividade, criou um cenário onde Neymar, por mais que seja uma superestrela, nunca alcançou o status de melhor do mundo que todos esperavam. As lesões, especialmente em momentos cruciais, como as Copas do Mundo de 2014 e 2018, impediram Neymar de liderar o Brasil ao título mundial. Apesar de todo o sucesso que conquistou ao longo de sua carreira, fica sempre a sensação de que ele poderia ter ido mais longe se tivesse conseguido se manter saudável e ter tomado decisões mais estratégicas. Neymar é um dos maiores jogadores da sua geração, mas sua carreira deixa esse IC no ar. Agora vamos falar de Alexandre Pato, um jogador que também teve um começo de carreira promissor, mas cuja trajetória foi prejudicada por uma série de lesões que o impediram de atingir o potencial que ele demonstrou no início. Pato surgiu como uma joia no Internacional e, muito jovem, foi para o Milan, onde encantou a todos com sua técnica refinada e velocidade. Nos primeiros anos parecia que ele seria um dos maiores atacantes do futebol mundial. Mas, como aconteceu com Neymar, as lesões começaram a se tornar uma constante na vida de Pato. Cada temporada trazia novos problemas físicos, e ele nunca conseguiu ter uma sequência consistente de jogos. Sua confiança foi abalada, e isso, combinado com as lesões, acabou minando sua capacidade de render em alto nível. Pato passou por vários clubes, incluindo Chelsea, Vila Real e São Paulo, mas nunca mais conseguiu recuperar aquele brilho dos primeiros anos no Milan. Ele ainda jogou em ligas menos competitivas, mas sua carreira é mais um exemplo de uma trajetória que parecia destinada ao estrelato, mas que, por circunstâncias fora de seu controle, acabou ficando aquém do esperado. Adriano, o Imperador, é outro caso clássico de um jogador que tinha tudo para ser um dos maiores de sua geração, mas cuja carreira foi interrompida por uma combinação de problemas pessoais e falta de foco. No início dos anos 2000, Adriano era uma máquina de fazer gols, um atacante físico, técnico e com uma presença de área avassaladora. Ele foi um dos grandes destaques da Internazionale de Milão e chegou a ser comparado aos maiores atacantes da história. Mas a morte de seu pai abalou profundamente sua vida pessoal, e Adriano não conseguiu lidar com o luto e a pressão de ser uma estrela no futebol europeu. Adriano começou a se distanciar dos treinos, teve problemas com o peso e passou a ser mais conhecido por sua vida fora de campo do que por suas atuações dentro dele. O que antes era um imperador dentro de campo, rapidamente se tornou uma sombra de si mesmo. Ele ainda tentou retornar ao futebol, jogando por clubes brasileiros como Flamengo e Corinthians, mas nunca mais conseguiu alcançar aquele nível que o consagrou no início dos anos 2000. Hoje, Adriano é lembrado tanto por seu talento quanto por sua queda. Um exemplo claro de como problemas pessoais podem afetar profundamente a carreira de um atleta. Agora, mudando um pouco o foco, vamos falar de Paul Pogba, cujo caso é um dos mais recentes nessa lista. Diferente dos outros que mencionamos, Pogba não teve sua carreira arruinada apenas por lesões, mas também por uma série de decisões ruins e questões extracampo. Pogba sempre foi visto como um meio-campista completo, com força, técnica e visão de jogo. A passagem dos ventos foi tão brilhante que o levou a jogar de volta no clube em que já tinha jogado, o Manchester United, de volta ao Manchester. No entanto, sua segunda passagem pelo United foi marcada por inconsistências, lesões e, mais recentemente, um escândalo de doping que pode manchar de vez sua carreira.
Em 2023, Pogba foi suspenso preventivamente após ser pego em um exame antidoping, o que levantou ainda mais dúvidas sobre o futuro de sua carreira. Antes disso, ele já havia enfrentado uma série de críticas por sua falta de liderança e desempenho irregular em campo, o que gerou atritos com a torcida e a imprensa. Pogba ainda tem tempo para tentar reverter essa situação, mas o escândalo do doping somado às lesões e à pressão que sempre esteve sobre seus ombros pode ter sido o golpe final em uma carreira que prometia muito mais do que entregou até agora. Outro nome que não podemos deixar de mencionar é Gareth Bale. O galês chegou ao Real Madrid como uma das maiores contratações da história do clube e, de início, foi um sucesso estrondoso. Suas atuações em finais de Liga dos Campeões, como aquele gol de bicicleta contra o Liverpool, estão gravadas na história do futebol. No entanto, assim como muitos outros nessa lista, Bale sofreu com uma série de lesões que limitaram sua sequência de jogos e afetaram seu rendimento. Além disso, sua relação com o clube e com os torcedores se deteriorou ao longo do tempo, especialmente quando começou a demonstrar mais interesse por hobbies, como o golfe, do que pelo próprio futebol. A partir de 2019, Bale praticamente se tornou um jogador marginalizado no Real Madrid. Ele teve algumas passagens de destaque no Tottenham, onde foi emprestado, mas nunca mais conseguiu ser o jogador decisivo que um dia foi. Sua carreira, que tinha tudo para se consolidar como uma das mais brilhantes da história, acabou sendo marcada por uma série de altos e baixos, com mais baixos do que o esperado. Por último, temos Marco Reus, um dos jogadores mais talentosos da Alemanha e que, assim como Bale, sofreu muito com as lesões. Reus sempre foi uma peça fundamental para o Borussia Dortmund e, quando estava em forma, era um dos melhores meio-campistas do mundo. Sua capacidade de criar jogadas, sua visão de jogo e seus gols o tornaram um ídolo para os torcedores do Dortmund. Mas as lesões constantes o impediram de participar de torneios importantes, como a Copa do Mundo de 2014 que a Alemanha venceu. Reus perdeu momentos decisivos tanto para o clube quanto para a seleção, e isso inevitavelmente prejudicou sua carreira. Por mais que ele tenha conseguido se manter em alto nível quando estava saudável, as constantes pausas para a recuperação tornaram impossível para ele ter a consistência necessária para ser considerado um dos maiores de sua geração. Ainda assim, Reus é admirado por sua lealdade ao Dortmund e por sua qualidade técnica, mas sua trajetória deixa aquele sentimento de "e se ele não tivesse se lesionado tanto?". E essa foi a lista dos jogadores cujas carreiras não chegaram tão longe quanto poderiam. Mas claro, ainda existem muitos outros casos, como o de Eden Hazard e outros mais. E aí, curtiu o vídeo? Deixa aquele like e se inscreve no canal, isso ajuda bastante. Ah, e comenta aí quem você acha que também deveria estar nessa lista ou quem você trocaria por outro jogador. Por hoje é isso, galera. Até a próxima.